Bom, quero apresentar para vocês aqui, ou tentar apresentar, obviamente, como é que funciona o streaming de conteúdos, como é que os grandes players aí, tipo Netflix, YouTube, Twitch, fazem para entrega de conteúdos deles para os clientes, né? Para nós, no caso. Então, bora lá. Bom, tem dois tipos tem duas maneiras da gente poder fazer essa entrega de conteúdo, né? A primeira normalmente é fazer o download do conteúdo inteiro. Então, antigamente, o que que a gente fazia? A gente fazia um download do MP4 ali no cliente e colocava para rodar o vídeo. Então, enquanto não fazia o download, normalmente não conseguia tocar o vídeo. Já a segunda parte, que é a foco dessa apresentação, é tu ter pequenas partes dos vídeos no teu lado ali, tu integrar sob demanda ali para o teu cliente em real time streaming, que é o que é feito hoje em dia. Bom, então a grande ferramenta, pioneira nesse caso aí, é a FFmpeg. Então, ela faz toda essa manipulação do vídeo, transformando esse vídeo em diversos segmentos, tu podendo fazer toda essa transcodificação, toda essa mudança de resolução que eu vou explicar depois. Tu pode mudar formatos de arquivo. Então, o responsável, pelo menos open source, né? A principal ferramenta é a FFmpeg. Bom, esse é o cérebro do negócio, que é a transcodificação. O que que é, né? É tu ter um arquivo, independente do formato, independente do tipo, e tu poder transformar ele em outro totalmente diferente, ou em diferentes codificações. Tu pegar esse arquivo MP4, tu vai decodificar ele para um formato em que tu consiga movimentar o arquivo. E dessa descodificação, tu vai codificar novamente para um tipo, para um jeito do que tu espera. Então, por exemplo, assim, tu vai fazer um upload de um MP4 e o servidor vai pegar esse arquivo, vai decodificar e vai transformar ele em MP3, por exemplo. Pode fazer isso. Pode também mudar a resolução dele de 240p para 1080p, por exemplo. Então, através da transcodificação, tu consegue fazer essas coisas. Tem dois tipos também, que é bem que se eles se meio que ficam um contra o outro ali, tipo, a encodificação e o transmuxing, eles são meio um pouco diferentes, tá? Às vezes eles são confundidos, esqueci a palavra, confundidos. O encoding é um pouco diferente. Então, por exemplo, o encoding é tu ter um formato, então, por exemplo, uma câmera, ela vai fazer a gravação e vai ter o próprio tipo dela e ela vai codificar para um tipo que seja visível, tipo MP4. Isso é a codificação. E o transmuxing é bem parecido com o transcode, na verdade, só que em vez de ela decodificar inteiro, ela só vai conseguir mudar o formato. Então, de MP3 para MP4, por exemplo. Sem mudança de byte, sem mudança de qualidade, nem nada. Bom, então dentro do transcode tem as duas principais mudanças que a gente vai fazer durante o transcode, que é a mudança de bitrate e a de resolução. A de bitrate é a quantidade de dados que tu vai, peraí, que tu vai integrar para o teu cliente no momento em que ele vai fazer o play do vídeo. Então, tu vai, por exemplo, o YouTube tem uma lista de recomendado ali de bitrate para cada tipo de resolução. Então, tu vai ter uma resolução de 1080p, por exemplo, e o YouTube recomenda que o bitrate do teu vídeo tenha de 8 a 12 megabytes por segundo. Então, a cada segundo, o vídeo vai entregar de 8 a 12 megabytes por segundo. Bom, mas por que que a gente não sempre entrega o máximo, né? Por que que não faz sentido tu entregar mais? Porque tu, como tem uma escala ali, aquela ali da a imagem da direita, quanto maior é
o bitrate maior é o tamanho do arquivo. Então não adianta tu ter um bitrate gigantesco e tu não conseguir nunca integrar, porque tu vai ter um arquivo muito grande. Aí tem essas duas variáveis, tu sempre tem que ter um meio termo ali para tu não onerar o teu storage. Tem o tipo de bitrate variável também. Então, o bitrate pode ser que nem o do YouTube ali, vamos pegar o exemplo. É de 8 a 12. O mesmo vídeo ele pode variar de 8 a 12 na resolução de 1080p. Mas faz sentido, em alguns momentos, tu baixar o bitrate, tu diminuir a transferência de dados, porque a imagem que está aparecendo é preta, por exemplo. Não tem detalhe nenhum. Então tu não precisa entregar essa quantidade de bitrate, quantidade de dados, porque é só uma imagem preta. Tu não precisa de resolução para isso. Então por isso que essa bitrate é variável. Já a resolução, então, é, é o pixel ali do vídeo, né? O tamanho do pixel no vídeo. Tu tem ali 1080p, 720, tu consegue colocar o vídeo em vários formatos, em diferentes bitrates. Então, um exemplo aqui, eu não sei se vai dar para olhar na apresentação aqui, mas aqui esse vídeo está numa resolução só. Só que o bitrate dele, ele tá diferente, porque a quantidade de dados que entrega por segundo é diferente. Então, no primeiro ali tem 500 KB por segundo, tá bem pixelado, e de acordo com que tu vai enviando cada vez, de acordo que tu vai aumentando o bitrate, tu vai conseguindo enviar mais dados e tu vai conseguindo definir melhor a imagem ou o vídeo, ou nesse caso o GIF, né? Que tá aparecendo. Então é bem mais definido. Bom, então dentro do transcode também tem várias opções. As principais utilizadas é o bitrate e a mudança de resolução. Mas também tem a marca d'água aqui, por exemplo. E depois eu vou mostrar no código certinho. Mas tu pode incluir uma marca d'água no vídeo. Dentro dessa marca d'água, tu bota a posição, tu bota a opacidade, diversas opções ali que tu tem para colocar uma imagem num vídeo, por exemplo. Ao invés de usar um software, a gente pode fazer isso programático, né, no caso. E aqui, bom, depois que tu termina essa transcodificação, para streaming de conteúdos, tu tem dois tipos de arquivos, que é o Dash e o HLS. Na verdade, não são arquivos, são protocolos. São os mais utilizados atualmente. E no final, que tu faz toda a transcodificação, ele cria um arquivo para ti ali, que se chama, por exemplo, no HLS, se chama na extensão M3U8. O que isso acontece, né? Deixa eu passar um aqui. Quando tu tá lá no browser, o teu player, ele vai fazer a requisição desse M3U8. Dentro desse M3U8, desse arquivo que foi criado no final de toda a transcodificação, ele vai te retornar e vai dizer que cada segmento que tá ali tem, sei lá, vamos supor, um segmento é do 0 aos 5 segundos, outro é do 5 ao 10, e o player, ele vai saber quando buscar o próximo segmento. Sei lá, tu assistiu 10 segundos, ele normalmente ali tem a barrinha do YouTube, né? Tu assistiu 10 segundos, ele já tá lá no minuto carregando, porque tem uma sombrinha ali que ele vai carregando. É os segmentos que ele tá carregando. Então, isso é o cara. Então, deixa eu voltar aqui. O master playlist, ele é o root. Então, o teu player vai requisitar o M3U8 master. Esse M3, essa playlist que chama, vai ter outras playlists vinculadas a ela, que é a coluna do meio. Então, cada playlist da coluna do meio, ela vai ser por tipo de resolução. Então, como o nome diz ali, uma tá para celular, então, por exemplo, sei lá, é 720 ou 460. Para Wi-Fi, que tem que ter um bitrate baixo, porque o Wi-Fi é um pouquinho mais devagar. E para Apple TV Vídeo, por exemplo. Então, sei lá, vai ter uma resolução de 1080p. São três diferentes resoluções e o player vai conseguir se adaptar para qual device eu estou pegando e vai conseguir enviar a playlist que faz sentido para mim, que tem os segmentos, que tem a resolução e o bitrate de acordo com
com o meu device e com a minha qualidade de conexão, que é os dois. Bom, então eu falei sobre qualidade de conexões e device. Outro termo bastante conhecido é o Adaptive Streaming, que é vamos supor que tu tem um vídeo de 720p ali, uma resolução do X. Tu não vai, se tu enviar esse vídeo para diferentes devices, em algum momento um device não vai conseguir deixar de um jeito certo. Por quê? Porque a resolução do device é diferente de tablet, notebook e mobile. Se tu enviar um mesmo arquivo para diferentes devices, tu vai estar, por exemplo, tu vai estar embaçando, tu vai estar com uma experiência ruim para o usuário, tu vai ver que o vídeo é muito grande para mobile e assim por diante. Então, Adaptive Streaming é justamente aquele exemplo da playlist que eu falei para vocês. Tu vai ter um vídeo e esse vídeo vão ter vários tipos. E cada device vai requisitar o tipo dele. Então ela vai se adaptar ao tipo do device, além da resolução e o bitrate também. Então tu tem esse streaming adaptivo aí, que é tu entregar ali realmente o que o teu cliente precisa, não integrando conteúdos que não fazem sentido para ele. Outro termo também é o packaging. Packaging é a entrega. Então, o final lá. Quando tá tudo pronto, tu tem todos os arquivos, todos os segmentos criados, que é como é que tu vai entregar isso, né? Então, tem dois tipos, o on the fly e o fixo. O on the fly é um pouquinho diferente, mas é um dos mais utilizados hoje. Por quê? Como é que funciona o on the fly, tá? Diferentemente de tu ter todos os arquivos, todas as playlists, todos os segmentos, tu vai criar esses segmentos sob demanda. Então, o teu cliente lá vai estar no celular, vai requisitar uma playlist para aquele vídeo, né? Aquele M308, e o teu servidor ele vai criar dinamicamente essas playlists e vai entregar para o teu cliente. Ah, mas daí por que que não cria previamente? Porque vamos supor que tu tem 1000 vídeos, daí tu tem que fazer 1000 playlists, aí cada playlist vai ter mais, sei lá, 10 sub-playlists com resoluções diferentes e bitrate diferente. Cada resolução dessa vai ter sei lá, 1000 registros de segmentos. Então, imagina a quantidade de storage que o teu cliente, que o teu servidor vai ter que ter para processar todos esses arquivos feitos com o upload que passaram por todos os steps. E por que que ele é utilizado? Por que que ele é utilizado, né? Hoje em dia? Porque tu não precisa de storage, tanto, né? Precisa um pouco, mas não precisa tanto, porque tu só precisa do MP4 cru do vídeo, que tu faz o transcode dinamicamente. E porque em alguns players eles usam DRM, e eu vou explicar o que é o DRM daqui um pouco. Mas é isso. Já o fixo é o que eu expliquei ali anteriormente. Então tu tem todos os segmentos previamente, mas tu tem a parte ruim, que tu vai ter que ter o storage bem robusto ali para tu ter que guardar todos os segmentos, todos os tipos de resoluções, etc. O que é o DRM, né? Vamos supor, se eu colocar agora a Netflix para assistir junto com vocês aqui com a tela, vocês não vão conseguir assistir porque a tela vai estar preta. Essa tela preta é o que é o que é o DRM. Tu protege conteúdo de streaming para tu não poder ser reproduzido em outro lugar. Basicamente é isso. Como que funciona, né? Cada segmento lá daquela playlist que eu falei, ele é criptografado. Então, como vocês podem ver aqui no fluxo da direita, tu vai ter ali os manifestos que chama, os segmentos, eles vão estar criptografados. Quando o player requisitar lá para o teu servidor esses segmentos, o player ele sabe como descriptografar através de uma licença, através de uma key, ou através
enfim, de um outro servidor de criptografia. Então, por isso que a gente não consegue assistir streaming ou Netflix, se eu colocar aqui para transmitir por causa do DRM. Agora, por que que o DRM só é usado em on the fly, né? Eu tinha falado no package on the fly. Porque imagina tu ter 1 milhão de vídeos, tu cria os segmentos tudo criptografados e daí depois tu muda a chave da tua criptografia. Aí tu vai ter que reprocessar todos os vídeos de novo. Então, por isso que esses players que precisam de proteção de conteúdos, eles fazem criptografia na hora que é entregado o conteúdo. O nosso cliente, por exemplo, a HBC, ela faz isso. Então, tu vai entregar o conteúdo ali, ele faz o DRM ali. Esse, então, é o fluxo final de como funciona todo esse processo, onde tu tem o vídeo ali, tu faz o upload, passa pelo processo de codificação, passa pelo packaging, fragmentação, tu vai ter o servidor e tu vai enviar para o teu cliente. Aí, para não... A Amazon também, ela oferece opções, né? Como a gente utiliza a Amazon, quis trazer um exemplo aqui, mas a Amazon tem a própria dela, tá? De fazer a codificação, transcodificação e entrega desses segmentos. Mas eu quis criar uma na mão aqui para mostrar o que que a gente faria caso a gente não queira usar o serviço dela, que eu acho que é Media Event. Depois eu coloco ali, na verdade. O que que a gente deveria fazer, né? A gente coloca o MP4 ali no storage. Esse storage poderia trigar filas de diferentes resoluções que a gente queira, que vão ser chamados por lambdas, por serviços, por exemplo. Esse lambda teria que ter uma layer, que é uma layer, é tipo uma extensão. Tu vai anexar uma extensão a um lambda. Essa extensão do FFmpeg. Porque o lambda, que tu precisa para usar o FFmpeg? Tu precisa instalar ele. Eu, por exemplo, na minha máquina tive que instalar para poder utilizar. O Lambda não tem instalado, então a layer é como se fosse a extensão para FFmpeg. Aí o Lambda vai receber ali a requisição, 1080p, por exemplo, vai criar os segmentos MP4 em 1080p, o vídeo em 1080p, vai transformar o vídeo em 1080p e vai criar os segmentos ali, a playlist e os segmentos. E aí o CloudFront vai, quando o usuário requisitar, o master M318, o player vai saber e os próximos segmentos vão estar no mesmo local em diferentes streams. Então, essa seria uma solução mais sem utilização de serviço da Amazon, mas o serviço da Amazon de caso de encodificação, né? Porque é um serviço bem caro. Fazendo na mão daí no caso, né? E agora um plus, que é como funciona o streaming de live, né? Agora só utilizando os serviços da AWS, e tu tem ali o OBS Encoder, o OBS Project. Quem já fez live, não sei se alguém já fez live na Twitch em algum lugar aí, e tu precisa instalar esse OBS, pode ser outro, não sei, mas tu instala esse OBS na tua máquina e ele vai capturar o teu vídeo ali através do protocolo RTMP. Tu vai conectar um output de saída para enviar essas imagens, esse vídeo que tu tá transmitindo agora. Então, por exemplo, aqui tu vai conectar ali no OBS ali uma URL do teu AWS Elemental Media Live, ela vai fornecer uma URL, tu vai conectar e cada frame do teu vídeo vai ser enviado através desse protocolo lá para a Amazon e através disso ela vai continuar, vai fazer encodificação, vai transformar em HLS naquela M318, isso dinamicamente, né? Vai enviar para o CloudFront e o playback vai conseguir assistir. Assim funciona a live. Vamos para alguns exemplos aqui. O primeiro da marca d'água, que é o mais fácil, que eu utilizei aqui. O primeiro, eu utilizei a lib Fluent FFmpeg. E o que que eu digo aqui, né? Que o input dele, que é qual arquivo que eu quero
mexer, tá nesse local aqui, e que ele vai ter um outro input, que é uma imagem, e eu vou dizer para ele que é um overlay, e através disso ele vai colocar esse cara aqui em cima do vídeo e vai me gerar uma saída MP4 mesmo. Então eu só mudei ali para colocar uma imagem, simplesmente isso. O output saiu que esse aqui. Então peguei um vídeo e coloquei uma marca d'água nele. Bem basicão mesmo, bem tranquilo. O segundo é, na verdade eu vou mostrar o SH porque é mais fácil do que fazer no Node.js ali, mas eu vou explicar. Basicamente esse é o comando. Ó. Imagina isso aqui fazendo via lib. É bem difícil. A lib não tem todas as opções. Então, o que que eu fiz aqui, né? Mas outra opção, em vez de usar um SH, eu usar o shell aqui. Shell não. Spawn do Node.js também, que é uma opção. Mas no fim eu usei o SH ali, não era só para mostrar mesmo. O que que esse cara faz, né? O que agora aqui que é o complicado. Tu vai ter ali o teu arquivo que a pessoa fez um upload do MP4 e tu quer transformar ele em várias resoluções. O que que ele vai te dizer, né? Tu tem uma linha de comando aqui que é filter complex e tu vai dizer que ele vai ter três versões: V1, V2 e V3. Cada versão desse eu vou setar aqui uma resolução. Então na V2 eu quero a resolução 1200 por 720p. Na terceira é 640 por 360 e na primeira é a cópia, então é a própria do vídeo. Bom, então em cada resolução, o que que eu vou dizer, né? Esse aqui é um codec de vídeo, que é o tipo de codificação de um vídeo. Aí não vem muito ao caso aqui, é mais bem difícil essa questão. Aqui é o menos B, é o bitrate. Então, o que que eu estou dizendo, né? Quanto de bitrate, quanto de dados que eu vou mandar por segundo. E aqui ele tem o mínimo e o máximo de rate. Então, aqui ele está fixando sempre 3 mega. Mas, por exemplo, aquela questão que eu falei de tu, quando tu tem uma imagem preta, tu não precisar integrar os três aqui, porque não faz sentido. Tu poderia colocar aqui que o bitrate vai variar de 3 a 2, por exemplo. Então, na imagem que é escura, ele vai enviar 2. Bom, e as outras são opções que não são muito ao caso. Através disso, então, ele vai, por final, montar a playlist. Eu vou dizer que eu vou usar o protocolo HLS. E aqui ele vai montar, são parâmetros para ele montar os segmentos dos vídeos. Bom, a loucuragem eu mostrei aqui, mas vamos mostrar para o output, que é o que ele cria, que é as playlists que eu falei para vocês. Tem a master, que é o que o player lá do cliente vai requisitar. Aqui, cada linhazinha dessa é um tipo de resolução barra bitrate. Na primeira aqui, é 406 por 720, que é a própria do vídeo, que eu falei que era V1 aqui. A V2 é a 1200 por 720p e a V3 é 760. Então ele vai referenciar que a resolução com 720p vai estar no string 1, a resolução com 760 vai estar no string 2. E o que esse arquivo tem, né? Vamos supor que eu estou em 720p. Ele vai ter os segmentos e onde está os segundos dos vídeos. Então, esse é o caminho que vai estar o segmento 1 e vai ter 3,2 segundos nesse segmento. Nesse segmento vai ter 1,6 e assim por diante até acabar o vídeo. O vídeo tem 60 segundos, então no final ele vai estar 60 segundos. E aqui é a quantidade de segmentos que ele tem, ó. Então, por isso aquela questão lá do storage. Se vale a pena ou não, é isso que cria um vídeo só. Então, cada resolução tem o seu segmento aqui, e esse é o final do vídeo. Eu poderia abrir esse cara aqui no VLC, por exemplo, ele vai tocar aquele segundo daquele vídeo. Basicamente isso. Mas para mostrar que realmente funcione, eu espero que funcione enquanto eu estou mostrando aqui, eu criei um HTML
Tem o HTML que o quê? Ele tá apontando o vídeo pro Master M3U8, que é essa playlist principal aqui, ó. Pra mostrar que realmente é um vídeo, tá? Não é loucuragem. Então, eu tô tocando o M3U8 e ó os segmentos vindo de um a um, né? Do meu localhost, data 01, data 09 e assim por diante. Então ele tá carregando sob demanda os segmentos dos vídeos. Pra ver que não é mentira esse segmento, tá? Por isso que é verdade. Tem o do Dash aqui também, mas o do Dash eu só fiz só um teste de caso aqui. Eu só queria mostrar como é que funciona pelo menos um, né? O HLS. E o último exemplo agora, na verdade, eu ia fazer eu ia fazer um input aqui eu até baixei aqui o vídeo do Matheus, eu acho, é do Matheus, do YouTube lá da OB. Eu queria fazer a transcodificação dele em vários arquivos, mas é 50 minutos aí, me quebrou. Demorou uma cota para fazer. Aí eu desisti no meio do caminho e vou mostrar como é que funciona a live agora, né? Pra terminar. Então eu falei que tem que ter o OBS aqui, né? Bom, o OBS eu configurei para, deixa eu ver aqui, de- aqui, aqui. Bom, o OBS, então, eu vou criar um servidor. Ele vai aceitar o RTMP, que é aquele arquivo que o OBS envia para o servidor. E esse cara aqui, ele vai receber e vai montar e vai enviar o conteúdo para algum lugar. Aí eu vou acessar ele para, ó, eu criei um servidor que vai receber os dados do OBS. Eu vou dizer que eu vou streamar aqui. Aqui o OBS já está recebendo aqui, ó, os dados. E olha só, cada cada segundo aqui, ó, ele está aumentando aqui, ó, os chunks e a playlist para eu poder, que é como se fosse eu enviando para o cliente esse cara aqui, ó. Então eu vou ter os segmentos ali, eu vou enviar para o cliente para ele renderizar do lado dele. Então vamos por aqui que eu coloque para rodar também o calma aqui que o Chrome tem um cachezinho legal aqui. Ó, e tô eu aqui há uns, sei lá, 30 segundos atrás falando. E ele tá buscando segmento sob demanda. Aqui vai criar um trilhão de segmentos aqui, ele vai juntar também os segmentos, ele vai fazer um monte de coisa. Basicamente, esse serviço é o que a Amazon faz para live lá, naquele Media Live. Então, ela recebe os chunks, armazena e vai mexendo nos chunks. Então, aqui eu estou assistindo a minha própria live há uns segundos atrás. Então, é assim que funciona. Aqui eu queria mostrar também como é que funciona na Twitch, só para terminar. A Twitch também. Tem aqui tu vai assistir o conteúdo, e se tu for ver aqui na request que ela faz, o ponto TS no final, ó, tá vendo? Então é um segmento também. E ela vai sob demanda também. A mesma coisa da live que eu tô mostrando minha aqui. Então tudo sob demanda. Tem o ponto TS aqui, para ver que eu não tô mentindo. E eu tenho o ponto TS aqui também. Então, claro, de uma forma mais fácil, eu repliquei aqui a live e tô streamando para mim mesmo, no caso, né? Aí para eu mostrar essa live para vocês acessarem aí, eu teria que deixar a URL pública. Eu teria que ter um servidor que entregasse esse cara aqui para vocês. Mas é um negócio tranquilo. Mas é assim que funcionaria. Eu teria que ter um jeito de entregar esses segmentos para vocês para conseguirem assistir a minha live aí.